Senhor Deus amado, nós estamos aqui pedindo e te agradecendo por todas as tuas bênçãos, Senhor. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Tu és um Deus maravilhoso, que traz ao nosso coração alegria, a paz de espírito. Senhor amado, abençoe agora, ó Deus, o teu povo, Senhor, para ouvir a tua palavra que vai ser ministrada esta noite. Que cada um de nós possamos recepcionar a tua palavra com o coração aberto, com uma terra boa que recebe a boa semente. Possamos bendizer e exaltar e adorar o teu nome. Senhor Deus amado, peço a tua bênção sobre este amigo, ó Deus, do Luiz Fernando, que foi mencionado aqui, ó Pai, que perdeu o filho. Senhor, tu conheces a dor, a angústia de um coração, ó Pai, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha confortá-lo, que o Senhor venha consolá-lo, ó Pai, porque só o teu poder pode consolar o coração de um pai enlutado, de uma mãe enlutada. Peço também, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida da Wendy, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer sobre ela o conforto do Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Deus, o consolo do Senhor sobre a vida da Wendy, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre ela e a tua bênção sobre toda a igreja, todos os irmãos que nos acompanham pela internet, todos os irmãos que estão aqui esta noite, ó Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor haja, Senhor, na vida destes irmãos, Senhor, haja no meio da igreja, ó Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, e que possamos viver em alegria na tua presença, e viver em comunhão do Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, todos os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos que desagradou o teu nome, ó Pai. Senhor, nós pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, a graça e a ação do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus em 3 aspectos. E me parece um desafio nos entregarmos a uma comunhão e a adoração profunda e verdadeira no Senhor. Eu acho que talvez uma das coisas mais desafiadoras da vida de um cristão é quando ele vai se entregar em adoração profunda, em busca profunda da vida com o Senhor. E eu queria ler um texto que está em Mateus capítulo 6. Convido você a abrir a sua Bíblia, do verso 9 até o verso de número 13. Mateus 6, do 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Oremos novamente. Senhor Deus amado, graças te damos pela leitura da tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é maravilhosa, tua palavra é vida para nós, tua palavra traz alimento ao nosso coração. Que a tua palavra venha fazer a diferença sobre a nossa vida.
em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de enfocar um pouco sobre esta questão da comunhão, da adoração ao Senhor. Jesus disse em João capítulo 4, verso de número 23, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu entendo, irmãos, que há um nível mais elevado de experiência com Deus. Há um nível que ultrapassa a condição rasa de uma vida religiosa. Há um nível mais profundo de entrega ao Senhor. Há um nível onde as experiências com Deus começam a acontecer na nossa vida. Às vezes nós nos convertemos e o tempo vai passando e a gente vai se acomodando na vida espiritual. Quantos de vocês continuam tendo experiências com Deus? Quantos de vocês continuam tendo a presença de Deus em suas vidas? Quantos de vocês continuam experimentando profundidades maiores na vida espiritual? Quantos de vocês têm navegado nas profundidades do Espírito de Deus? Quantos de vocês têm vivido uma vida plena na unção do Espírito Santo, na graça de Jesus? Quantos de vocês têm vivido uma vida cheia, repleta do poder do Espírito Santo? Há um nível mais elevado de vida com Deus. Há um nível mais elevado de experiências com o Senhor. Há um nível mais profundo de verdades da palavra de Deus alcançadas pelos corações. Há um nível de adoração mais elevado. Há um tipo de vida cristã que trafega por caminhos mais altos. Esta noite eu gostaria de desafiar-nos a sair da nossa experiência pequena, comum, e atingirmos um nível mais elevado com Deus. Algo que eu tenho percebido é que quanto mais nós temos da presença de Deus, quanto mais nós experimentamos do poder de Deus, tanto mais facilmente nos entregamos numa adoração mais autêntica e mais profunda. Quanto mais nós experimentamos do poder e da presença de Deus, mais nos tornamos adoradores em espírito e em verdade.
Quanto mais nós temos da presença de Deus, mais nós queremos ter. Quanto mais temos da presença de Deus, mais nos tornamos adoradores. A presença de Deus é algo tão impactante, tão profundo na vida de uma pessoa, que quando ela experimenta desta presença de Deus, ela se torna alguém absolutamente insatisfeito com nada menos do que isso. Ela quer mais e mais e mais. Quando a gente estava ali naquele retiro, e a presença de Deus era muito perceptível assim, nos louvores, nas pregações, ficava sempre, pelo menos no meu coração e alguns irmãos que compartilharam comigo, um desejo de, mas eu queria mais, eu queria mais. Eu queria mais. E se pudesse, eu estaria lá até agora. Porque quanto mais nós temos da presença de Deus, mais nós queremos. Quando nós ainda estamos buscando e procurando razão na vida, é sinal que nós ainda não experimentamos a presença de Deus. Quando encontramos uma vida com Deus, tudo o demais perde o sentido. Quando nós tocamos na presença de Deus, nos sentimos absolutamente completos, repletos, realizados. Quando nós tocamos nas coisas de Deus, encontramos a graça que nos basta. A minha impressão é que está muito alto, não sei se está alto para vocês aí. Acho que tem que abaixar o som. Quando nós vemos Deus na nossa vida, então isso de alguma forma nos basta e nós não queremos mais nada. Quando vamos tendo uma consciência mais clara da grandeza de Deus, e quanto mais vamos tendo a consciência da grandeza de Deus, mais vamos querendo. E quanto mais vamos querendo, mais vamos nos tornando adoradores em espírito e em verdade. Por outro lado, quanto menos temos da consciência da grandeza de Deus, menos adoramos. Então, eu acredito que nós precisamos construir cada vez mais um relacionamento mais profundo e verdadeiro com o Senhor. E isso acontece quando vamos percebendo a grandeza da pessoa de Deus. Quem é Deus? Quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais o adoramos. E quanto mais o adoramos, mais queremos adorá-lo. Talvez seja por isso que no céu os anjos, os querubins cantam santo, santo, santo e não cessam de cantar. Porque quanto mais o conhecem, mais o adoram. E quanto mais o adoram, mais querem adorá-lo. Estou plenamente convencido da importância da oração. Orar é estabelecer relacionamento. Orar é conhecer. Quanto mais eu oro, mais conheço a Deus.
Quanto mais conheço a Deus, mais impactado fico pela sua presença. Quanto mais impactado fico pela sua presença, mais eu adoro. Quanto mais eu adoro, mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu quero conhecê-lo, mais eu vou me tornando um adorador. E quanto mais vou me tornando adorador, mais quero adorar. Orar é conhecer a Deus. Orar é se dar a conhecer. Orar é se render. Orar é descobrir. Orar é mergulhar em Deus. Então, para nós chegarmos a uma vida de impacto maior, espiritualmente falando, para trilharmos caminhos mais profundos, mais nobres, mais elevados de vida com Deus, para termos mais experiências com Deus e cada vez querermos ter mais experiência, para conhecermos mais este Deus, precisamos nos dedicar à oração. Jesus nos deu o exemplo de uma oração que todos vocês já conhecem. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração que revela a pessoa de Deus. Se queremos nos tornar adoradores em espírito e em verdade, se queremos trilhar caminhos mais elevados, precisamos conhecer a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9, que lemos em diante, diz: portanto, vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração não está aqui para que você repita ela 10 vezes na sua casa e Deus marque um ponto positivo lá na caderneta celestial. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas, não nos leve à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, aqui nós temos, sem dúvida, uma descrição maravilhosa de Deus. Se percebermos quem é Deus, isso nos vai levar à adoração. O que a oração do Pai Nosso nos revela sobre Deus? Primeiro, a oração do Pai Nosso nos revela a paternidade de Deus. Jesus começa a oração dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. Esta é, sem dúvida, uma das características mais marcantes da pessoa de Deus. Ele é apresentado como Pai. Pai nosso. Ele é apresentado como Pai. Talvez você não tenha tido lá grandes experiências ou boas experiências com o seu pai. Ou talvez tenha. Mas fato é que Deus é apresentado como um Pai. Isso significa, obviamente, que Deus tem filhos. Porque todo pai tem filhos. E se Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, Ele quer dizer que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos gerados por Deus. Essa é uma das observações que eu quero fazer a princípio sobre Deus. Ou seja,
Deus é nosso Pai. Isso implica dizer que nós somos gerados por Ele. Ser gerado por Deus tem a ver com ser transformado por Ele. Tem a ver com ser formado por Ele. Tem a ver com receber do que Ele é em nós. Tem a ver com ser mudado por Ele. Ser gerado por Deus tem a ver com participar daquilo que Deus é. Ser gerado por Deus tem a ver com ser formado segundo o que Deus é. Preste atenção, irmãos, muitos podem vir à igreja e serem adeptos de uma religião, mas o desejo de Deus não é estabelecer religiosos. O desejo de Deus é constituir filhos. Ou seja, é preciso ser gerado. Deus é Pai. Pai gera. É preciso ser gerado por Deus. É preciso sofrer a interferência de Deus na vida. É preciso sofrer uma intersecção de Deus no ser. É preciso ter o caminho, a história interceptado por Deus. É preciso ter a história mudada por Deus. É preciso ser atingido na nossa história por Deus. É preciso. Ter uma religião é uma coisa, ser gerado é outra. Frequentar uma igreja é uma coisa. Ser transformado em filho é outra coisa. Sentar nos bancos no domingo à noite, pregar aqui à frente nos domingos à noite, tocar aqui à frente nos domingos à noite é uma coisa. Mas ser gerado como filho é outra coisa. Jesus não morreu na cruz para que simplesmente a gente se torne frequentadores de igrejas no domingo à noite, domingo após domingo, até envelhecermos e morrermos. Jesus não morreu para isso. Jesus morreu na cruz para nos transformar de criaturas em filhos, para nos gerar. É por isso que o texto de João diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber a Jesus não é simplesmente dizer, eu recebo a Jesus. Antigamente a gente tinha essas práticas e ainda tem. Quem quer receber a Jesus como seu Salvador, você confessa a Jesus como, sim, eu recebo Jesus. Mas receber a Jesus é muito mais do que dizer, eu recebo. Receber é deixar a palavra, que é Cristo, penetrar na vida, na alma, no ser. Interagir com aquele ser. E reconstruir aquele ser num novo ser. Isso é ser gerado. Quando eu sou gerado por Deus, aquilo que eu era antes deixa de ser para ser uma nova criatura. Deus é Pai. Se Ele é Pai, Ele gera filhos. Se Ele é meu Pai, Ele me gerou como filho. Esta é a primeira característica apresentada na oração de Deus. Deus é Pai. E aí eu creio que o verso 11 da mesma oração completa a ideia dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque Pai é aquele que sustenta. Pai é aquele que traz provisão.
Pai é aquele que alimenta. Pai é provedor. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo que Deus é aquele que me sustenta. Essa semana, Deus falou comigo neste texto. E quando fala comigo, eu quero transmitir para a igreja. Porque se eu fui abençoado, quero que vocês sejam abençoados. E eu estava um pouco preocupado com algumas coisas. E quando estava lendo, na minha leitura sequencial, no Evangelho de Lucas, e entrou na oração do Pai Nosso, Deus falou muito claramente ao meu coração: você crê que eu sou seu Pai? Então, descansa. Porque Deus é o nosso sustento. Quando nós temos Deus como Pai, isso deve produzir em nós tranquilidade. Porque há provisão para nós em Deus. Há provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Há o pão de cada dia. Talvez você não terá o pão do mês que vem, hoje. Mas o pão de hoje, você terá hoje. Seja lá como for esse pão. Isso significa que há uma atenção de Deus sobre a nossa vida para cada dia. Cada dia há uma atenção de Deus sobre nós. Porque um pai não diz para o seu filho: não, olha, eu já cuidei de você, faz 10 anos que eu cuido de você. De agora para frente não vou cuidar mais não. Problema seu, se vira. Não, te dei atenção ontem, mas hoje já está demais. Não vou dar mais. O pai dá atenção todos os dias para os seus filhos. Porque o pai cuida todos os dias do filho. Por isso o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando temos Deus como Pai, isso nos traz um descanso e uma confiança. Porque pai sempre transfere confiança aos seus filhos. É claro que tem todo tipo de pai desnaturado nesse mundo. Mas estou falando do modelo de pai criado por Deus. Os homens não seguem o caminho de Deus e por isso estão degenerados em seus próprios pecados. E aí nós temos pais que nunca foram pais, só geraram. E nós temos mães que também nunca foram mães, mas não é desse tipo que eu estou falando. Eu estou falando do verdadeiro pai, modelo que Deus instituiu na família. Pai é aquele que traz confiança. Quando chegar o meu pai, você vai ver o que vai acontecer. Você até pode me bater, mas na hora que chegar meu pai, você não vai me bater mais. Não é assim na escola? Qualquer coisa eu chamo meu pai. Porque o pai traz confiança. E quando o pai chega, chega a força, chega a confiança, chega o cuidado, chega a proteção, chega a providência. Mas também chega a correção. Porque o pai não vem só para proteger, o pai também vem para corrigir. Chega o suporte, é verdade, mas também chega a educação, porque pai também educa. Chega o amor, é verdade, porque pai ama, mas também chega o chinelo, porque pai educa. Então, quando nós olhamos para Deus, é impossível se relacionar com Deus e não se deparar com a sua paternidade, porque Deus é Pai. Quando é que eu me torno um adorador em espírito e em verdade? Quando cresce dentro de mim a consciência. Quando eu aprendo sobre a
paternidade de Deus e começo a me relacionar com Ele como filho, isso vai resultar numa adoração em espírito e verdade. Deus é Pai. Esta é a primeira característica de Deus na oração do Pai Nosso. Mas mais do que isso, a oração do Pai Nosso também nos revela não só a paternidade de Deus, ela também nos revela a santidade de Deus. O irmão que me antecedeu aí há pouco falou sobre a santidade. O verso 9 ainda diz: santificado seja o teu nome. Além de Deus ser revelado como Pai, Ele também é revelado como Santo. Santo. Neste aspecto, eu penso que muitos até querem Deus como Pai, mas procuram evitá-lo como Santo. Por quê? Porque a santidade de Deus revela o seu distanciamento do pecado. E quando eu quero tê-lo como Pai, mas não quero tê-lo como Santo, eu estou dizendo que Ele é meu Pai, mas eu quero ficar longe dele. Porque Ele não pode se relacionar com o pecado. Se Deus é Pai por um lado e nos acolhe, por outro lado, Deus é santo e revela o nosso pecado. Santificado seja o seu nome, porque Ele é santo. Aliás, o texto bíblico inteiro fala sobre a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, e isso pode ser um grande problema para o meu pecado, o verso 12 completa a ideia da santidade de Deus, dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a santidade de Deus mostra o nosso pecado, mas ao mesmo tempo que mostra o nosso pecado, a santidade de Deus disponibiliza o perdão para nós. Perdoa os nossos pecados. Ele é santo, e porque é santo, Ele só pode se relacionar conosco se Ele perdoar os nossos pecados. Porque se Ele não apagar os nossos pecados, não há como ter relacionamento com o santo. Quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, diz: eu não vou andar no meio do povo, porque se eu andar no meio do povo, eu vou matar esse povo todo, eles vão morrer. Vão ser consumidos por causa do pecado do povo. Então o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Deus é Pai por um lado, por outro lado Deus é santo, e se Ele é santo, Ele tira com a sua santidade, com o seu amor, com o seu poder, Ele tira pelo sacrifício da cruz o nosso pecado. E tirando o nosso pecado, Ele nos torna santos. Por isso, as cartas do Novo Testamento vão chamar a igreja de santa, os santos. Aos santos que estão. Santo não é aquele que decora uma parede numa igreja. Santo é aquele que foi lavado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo, para ter comunhão com o Pai. Quanto mais eu conheço da santidade de Deus, mais temor e reverência vem a respeito de Deus na minha vida. Mas por outro lado, quanto mais eu vejo a santidade de Deus, mais eu percebo o quanto esse Deus santo me perdoou e por isso pode ter relacionamento comigo. E isso produz adoração.
O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Como adorar em espírito e verdade? Você precisa conhecer, perceber, entender, olhar, observar, descobrir, se encantar, meditar na santidade de Deus. Quanto mais você conhece a santidade de Deus, mais você percebe o quanto você foi perdoado. E quanto mais você percebe o quanto você foi perdoado, mais vontade você tem de adorar e louvar esse Deus. A santidade de Deus, por um lado, me causa temor e reverência, mas por outro lado, me causa consciência de perdão. E é esse perdão que traz alegria ao meu coração e consolo. Por que que o crente é feliz, irmãos? Por que que o crente é alegre? Por que o cristão dá risada sozinho na rua? Porque ele sabe o quanto ele foi perdoado na cruz do Calvário. Aleluia! Nós não somos pessoas cabisbaixas, amargurados. Nós não somos pessoas angustiadas pela vida. Não somos. Nós não somos pessoas reclamonas na vida. Nós não somos murmuradores. Nós somos pessoas alegres e felizes porque fomos perdoados. Perdoa as nossas dívidas. Aleluia! O Santo nos santificou, perdoando os nossos pecados. Quando Israel ouviu a voz de Deus, gritou: não fale, Deus conosco, porque morreremos. Fale, Moisés. Porque Israel ainda não tinha sido perdoado. Mas quando Jesus veio, Ele tirou o nosso pecado. E quando Ele tirou o nosso pecado, nós nos aproximamos de Deus, como diz o texto bíblico, com ousadia. Entramos no Santo dos Santos, porque agora o véu foi rasgado, porque não há mais separação entre nós e Deus, porque os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Aleluia! Essa mensagem é para pular. Aleluia! Fomos santificados. Santificados. A santidade de Deus nos contagia, nos purifica a partir da cruz. Nos torna santos. E agora nós não somos mais os coitadinhos. Não, não. Nós não somos mais os desprezados. Não somos mais os fulminados. Não somos mais os separados de Deus. Agora nós somos chamados família de Deus. Somos chamados povo de Deus. Somos chamados corpo de Cristo Jesus. Somos chamados igreja de Deus. Somos chamados reino dos céus. Nós somos o povo de Deus, lavados, purificados, perdoados, e aguardamos o nosso Senhor voltar do céu. Nenhum crente pode ter medo de Deus, porque nós somos santificados pelo sangue de Cristo, que tira o nosso pecado. Aleluia! Ele tira o nosso pecado. Se eu não tenho Jesus, sou um trapo de imundície, condenado ao fogo do inferno. Mas se eu tenho Jesus, sou a igreja dos santos, que um dia vão se encontrar com Deus face a face na glória, e não seremos fulminados. Moisés, você quer ver meu rosto? E ninguém pode ver o meu rosto, porque vai morrer.
Mas quando chegou o Cordeiro, ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós vimos o rosto de Deus quando olhamos para Jesus. Aleluia! Irmãos, essa vontade de pregar essa mensagem até 5 horas da manhã. É impossível se relacionar com Deus e não se deparar com a sua santidade. A santidade de Deus. Que coisa maravilhosa. Como é que eu me torno um adorador? Eu me torno adorador quando eu conheço a paternidade deste Deus que me trata como filho, não me trata como forasteiro, estrangeiro, não me trata como pessoa de 5ª categoria, me trata como filho. Isso só produz em mim alegria e adoração no meu coração por esse Deus. Como é que eu me torno um adorador? Quando eu conheço a santidade desse Deus maravilhoso, que não pode ter contato com o pecado, e por isso me perdoou para me relacionar com Ele. Quando eu vejo quanto sou purificado e perdoado. É por isso que Jesus disse: olha, aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Agora aquele que não percebe o seu pecado, aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. Quanto mais você contempla a santidade, mais você ama. Porque você vê o quanto você foi perdoado. Não dá para somar. Não existe calculadora que possa dar conta. Dizem os matemáticos que os números são infinitos, não é? Os números são infinitos, sabe por quê? Porque os nossos pecados são infinitos. Quando se tenta calcular os nossos pecados, é a quantidade de números que existe, infinito. Porque o peso do nosso pecado é o peso contra a majestade de Deus. Mas quando eu olho os meus pecados infinitos, percebo que Jesus pôs fim àquilo que não tinha fim. Quando Ele tirou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Terceiro, para irmos embora. A oração do Pai Nosso nos revela não só a paternidade de Deus, não só a santidade de Deus, mas a oração do Pai Nosso nos revela terceiro aspecto maravilhoso de Deus, a sua realeza. O verso 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é rei, porque se Ele tem um reino, significa que Ele é rei. Deus é rei. Aqui no Pai Nosso Ele é revelado como rei, governante supremo sobre tudo e todos. Por isso todo o poder foi dado a Jesus. Fui convidado para trazer uma palavra para os oficiais da polícia militar. E Deus sempre me coloca algumas coisas para falar para eles, mais ou menos nessa linha. E eu disse aos oficiais: um oficial tem muito poder. Porque ordem dada no meio militar é ordem executada. Eu disse: um oficial tem muito poder, mas Jesus tem todo o poder. Todo o poder. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ponto final. Não sobrou mais poder para ninguém. Todo o poder. Nem o diabo tem poder perto de Jesus, porque todo o poder foi dado a Jesus. Ele é rei. Se a paternidade de Deus me traz confiança, acolhimento, a santidade de Deus me traz reverência, temor e alegria, a realeza de Deus me traz segurança e poder.
Porque se ele é rei, ele mantém a ordem no seu reinado. Se ele é rei, tem ordem. E se tem ordem, tem cumprimento da ordem. Se ele é rei, ele conduz. Se ele é rei, ele organiza. Se ele é rei, ele protege. E completando a ideia da realeza, o verso 13 diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês viram que os três aspectos de Deus são reafirmados nos versos posteriores? Livra-nos do mal. Quem pode livrar do mal? É alguém que é mais forte que o mal. Você não poderia livrar o seu filho das garras de um leão, a não ser que Deus te capacitasse como capacitou Davi e Sansão. Por que você não poderia? Porque um leão é mais forte do que você. Um elefante é mais forte do que você. Uma cadeia de aço é mais forte do que você. Um guindaste é mais forte do que você. Um caminhão é mais forte do que você. Para você livrar alguém dessas condições, você precisa ser mais forte do que aquilo que o aprisiona. E aqui Jesus diz: livra-nos do mal. Significa que o mal pode ser mais forte que um ser humano, mas Deus é mais forte que o mal. E Ele pode nos livrar do mal. E não há capeta, não há demônio, não há inferno que possa resistir. Aliás, a Bíblia diz que em breve o Senhor esmagará debaixo dos pés da igreja a Satanás. Não é porque a igreja por si mesma, é porque o poder de Deus que está na igreja é muito mais forte que o poder do mal. É por isso que Ele nos enviou para libertar os oprimidos pelo diabo. Porque nós não libertamos pelo nosso poder humano, que não serve para nada perto do mundo espiritual. Nós libertamos pelo poder de Jesus Cristo, dado à igreja, para livrar do mal. Ele é rei, e se Ele é rei, Ele tem poder para agir, para libertar, para soltar e para prender. É por isso que Ele vai prender o diabo no milênio e deixá-lo amarrado por 1000 anos. Você não poderia prender o diabo e amarrar. Os homens têm essas manias de falar: está amarrado, está amarrado, está amarrado. Você não poderia prender o diabo por 1000 anos, mas o poder de Jesus, preste atenção, e nem vai ser o Senhor, Ele vai autorizar apenas, e vai descer um anjo. E o anjo, um anjo, diz em Apocalipse, que vai pegar o diabo e vai amarrá-lo. E vai amarrá-lo tão bem amarrado, que ele vai passar 1000 anos amarrado e preso. E depois dos 1000 anos ele será solto. Mas depois ele será jogado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Porque há um rei que tem poder e ninguém pode se opor ao poder deste rei. E esse rei é o nosso Senhor. Aleluia! Ele tem poder, Ele é rei. É o rei que nos conduz, é o rei que nos dita o caminho. É o rei que nos livra. É o rei que tem o poder e a glória para sempre. Isso nos traz convicção de proteção. Irmãos,
Nós não estamos preocupados se entrará o comunismo no Brasil, se o islamismo vai perseguir, porque nós somos protegidos pelo Senhor. É o Senhor que nos guarda. Enquanto o Senhor quiser manter-nos vivos, não há vírus, não há bactéria, não há nada que possa destruir a nossa vida. A gente até pode pegar uma bactéria, mas se Deus proteger a gente e falar, você não vai morrer, não há bactéria nesse mundo que nos tire a vida. Não há vírus que nos tire a vida. Não há doença, não há câncer que nos tire a vida, se Deus quiser nos proteger naquele momento. Porque todo o inferno, todas as doenças deste mundo não são nada para Deus, nem a morte. A morte é o fim de todo ser humano e sua luta. Porque nenhum ser humano pode contra a morte. Ou vocês já viram algum ser humano morrer e depois voltar? Não, eu lutei lá, bati na morte, saí e estou vivo de novo. Pode ser rico o quanto for, pode ser inteligente o quanto for, quando a morte chega, chega. Mas Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? Porque quando a morte disse, peguei Jesus, ele desceu ao Hades. E 3 dias depois, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória, quando o Senhor arrebentou as portas do Hades. E ele disse, a minha igreja vai prevalecer, e as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Ele ressuscitou ao 3º dia. E quando a morte pegou Lázaro, e todo mundo disse, já faz 4 dias, está podre, fedendo, não tem como mexer nessa pedra, tirai a pedra. E o que ele fez para trazer Lázaro de volta? Trouxe alguma palavra mágica, algum abracadabra, alguma coisa do mundo da... Nada. Simplesmente disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Uma palavra de Jesus. E a morte que detinha um ser humano há 4 dias não conseguiu detê-lo mais. E o cérebro que estava podre voltou a ficar completamente normal. E o coração que já tinha apodrecido voltou a bater. E o sangue que tinha coalhado e apodrecido dentro do corpo voltou a circular pelas veias. E as veias que estavam todas rompidas e estouradas voltaram a funcionar novamente. E as pernas começaram a se mexer. E os braços começaram a se mexer, e os olhos que estavam comidos e podres voltaram a enxergar novamente, e este homem saiu do túmulo perfeitamente vivo, porque Jesus é a vida, aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? O nosso Jesus ressuscitou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ele entrou e saiu, e o Hades não pôde detê-lo. Hades foi derrotado. Thanatos foi derrotado, a morte. O mundo dos mortos foi derrotado. Os guardiões da eternidade tremeram diante do Senhor. Há uma tradução da Septuaginta do Antigo Testamento de um texto que diz que quando Jesus veio, os guardadores dos portões da morte, do Hades,
tremeram os seus joelhos, porque ninguém pode segurar o autor da vida. Ninguém. Aleluia. Que maravilha, ele é rei. Os homens constroem seus reinados para desfrutarem por míseros anos que se passam como vento e logo perdem a sua cadeira. Presidentes se matam em eleições que duram de 4 a 8 anos e já não serve mais para nada. Imperadores tentaram perpetuar o seu reinado na história e hoje jazem em túmulos apodrecidos ao vento. Mas há um rei que jamais vai perder o seu reinado, porque ele se assenta sobre o trono da eternidade, e esse rei é o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Não há coisa mais gostosa do que falar do Senhor. Como é que a gente se torna um verdadeiro adorador em espírito e em verdade? Quando a gente começa a enxergar essas coisas. Não há outra coisa a fazer a não ser se prostrar e adorar, e louvar, e cantar, e se render, e orar, e contemplar o Deus maravilhoso. Ele é Pai, Ele é Santo e Ele é Rei. As 3 coisas que sustentam a vida de um ser humano. Todo ser humano precisa de acolhimento. Acolhimento. Paternidade de Deus. Todo ser humano precisa de reconstrução. Perdão de Deus. Todo ser humano precisa de segurança. Reinado de Deus sobre nós. Você quer ser um ser humano completo, feliz, abençoado? Você precisa de acolhimento. Você precisa de reconstrução. Você precisa de segurança. É por isso que Deus é revelado para nós como Pai, como Santo e como Rei. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar de pé para a gente orar. É diante desta grandeza desse Senhor que nós vamos orar e cantar. Vamos cantar uma música bonita. Vamos cantar aquela música bonita de novo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aleluia. Com alegria no coração. Plim, plim. Com alegria, gozo na alma. Aleluia. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Enquanto os irmãos se ajeitam aqui, nós vamos orar. Glórias ao teu nome, Jesus. Não há outro Senhor da vida, dos céus, maravilhoso como o Senhor. Não há outro Pai tão amoroso, tão carinhoso, tão cuidador, tão acolhedor quanto o Senhor na nossa vida. Não há outro santo tão temido, tão grande em santidade, que nos perdoa, que nos purifica, que arranca o nosso pecado quanto o Senhor. Não há outro Rei tão poderoso, tão forte, tão majestoso quanto o Senhor. Nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer, te glorificar para sempre na nossa vida e dizer, Senhor, que todo o poder te foi dado nos céus e na terra, e que tu és Rei, Senhor da vida, Senhor da história, Senhor do nosso coração, Senhor da nossa experiência, Senhor do nosso ser, Senhor do nosso futuro.
futuro, Senhor, do nosso passado, Senhor, do nosso presente. Tudo está em tuas mãos e nós descansamos em ti, e nós amamos o Senhor, e nós exaltamos o teu nome para todo sempre e por toda a eternidade. Aleluia! Em nome de Jesus, nós vamos cantar com alegria esta noite, esta belíssima canção que fala da grandeza do nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Bendito é o Senhor. Todos cantando.